Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar a respeito de gêneros textuais, tá certo? No capítulo 2 do nosso livro, que aborda o assunto carta pessoal e e-mail, tá certo? Então vale lembrar o seguinte, gêneros textuais são o emprego, né, dos tipos textuais no nosso dia a dia. Então, antes de chegar aos gêneros textuais, nós falamos sobre a tipologia textual, tá certo? Então, a tipologia textual ela é finita. Nós temos 5 tipos de texto que nós podemos produzir. Os chamados textos descritivos, as descrições, em que nós vamos retratar algo, alguém, vamos caracterizar algo, alguém, né? Fazer aquele retrato escrito, e em que a estrutura vai aparecer, né, o que? Adjetivo, vai aparecer advérbio. Lembrando que os verbos estão no pretérito imperfeito, né, são verbos normalmente não nocionais, não verbo de ação, né, já que você vai descrever um objeto, e esse objeto, com o passar do tempo, ele vai sofrer modificação. Tá certo? A estrutura de um texto descritivo, que é o tipo. O segundo tipo de texto que nós falamos é o texto narrativo, um texto mais complexo, né? Porque você tem uma estrutura, você tem alguns itens que você tem que observar, tipo quem são os personagens, né? Protagonista, antagonista, o adjuvante, né? Você tem que verificar o local, onde, nesse lugar, tá certo? Então, se a história se passa em um só lugar, em vários lugares, né? O quando, a relação temporal, um tempo presente, um tempo passado, um tempo futuro, ou há essa flutuação, né? Alguns textos trazem esse chamado feedback, uma volta ao passado, né? De volta para o futuro, lembrar um filme, lá vai aquela... Né? Então, a questão futurista, a questão, né, do túnel do tempo, aí para a gente ter uma ideia. Um terceiro elemento, também de extrema importância, aí é o foco narrativo, é o narrador. O narrador vai ser em primeira pessoa? O narrador vai ser em terceira pessoa? Esse narrador é um narrador personagem? Esse narrador é apenas um narrador observador? Como é que ele vai se apresentar para o leitor? Tá certo? Se ele é um narrador observador, vale salientar uma característica importante, que é a onisciência, né? O saber o que está acontecendo no pensamento dos personagens. Esse narrador, ele é onisciente, ele é capaz de passar para o leitor as impressões, os sentimentos do personagem, ou não, tá certo? E se ele é onisciente, ele vai opinar, que a gente chama de onisciente intruso, ou ele apenas vai retratar de maneira imparcial, que a gente chama de onisciente neutro, né? Então, quando nós formos estudar a estrutura da narrativa, nós vamos abordar isso aí com mais propriedade, né? E você tem o enredo em si, a história em si, tá? Então, esse enredo é um enredo linear, vai começar do início, não uma sequência início, meio e fim, ou ele vai ser um enredo alinear, começar do meio, vai começar do final. Alguns livros, alguns romances, tipo Senhora, de José de Alencar, ele começa do meio, a narrativa começa no meio, né? Uns filmes tipo Forrest Gump, Titanic, você vê que o enredo começa do final, né? Então o narrador vai contando e a gente vai retornando, vai vendo os fatos passados. Então, esse enredo, ele pode ter essa estrutura linear ou estrutura alinear. Lembrando que a presença de verbos de ação, né? Já que uma história, um fato, vai sucedendo o outro. E aí os verbos vão aparecer no pretérito perfeito. Tá? O terceiro tipo textual, a terceira tipologia textual, o dissertativo, né? Que dá opinião. Então os verbos normalmente vão estar no presente. E aí você vai ter personagem, né? Você vai ter uma opinião, então você vai argumentar ou apresentar os fatos. Se você apenas apresenta as opiniões, a gente diz que esse texto ele é expositivo, é um texto dissertativo expositivo. Se você vai, né, argumentar, vai tentar provar, convencer o seu leitor a respeito daquilo que você está apresentando, expondo, a gente vai caracterizar esse texto como dissertativo argumentativo. Ok? A quarta tipologia textual é o texto injuntivo, injunção, que é um texto que vai passar instruções, vai ensinar você a fazer alguma coisa, tá certo? Ensina o leitor a fazer alguma coisa. Então, normalmente, quais são os textos que ensinam o leitor a fazer alguma coisa? Os manuais,
Né? Você pega um manual como montar, por exemplo, um determinado móvel, um guarda-roupa, ele vai dar as instruções, você vai pegando as peças, vai montando, né? Como montar uma cabana. Ah, vai acampar, então pega a cabana lá. Como é que eu vou montar isso aqui? Então eles vão dando as instruções. Não, uma receita, como fazer um bolo, né? Como é que você vai fazer preparar um determinado prato, né? E vai nos passo a passo, e aí você vai seguindo aquelas instruções. Esse tipo de texto a gente chama de texto instrucional. Texto injuntivo. E o último texto, a última tipologia textual, que é o texto dialogal. Então você vai ter diálogos, a fala dos personagens. Aí vem a caracterização dos travessões, os sinais de pontuação, as aspas, então, para intercalar a fala de um e de outro personagem. Né? E dentro de um texto onde você quer apresentar a fala do personagem, que a gente chama de discurso direto, aí você vai usar também os sinais de pontuação. Os 2 pontos, o travessão ou as aspas como, né, referenciais de discurso direto, né, da fala do personagem. Já os gêneros textuais, eles são justamente o emprego dessa tipologia. Então você pode ter gêneros diferentes em tipologias diferentes. Né? Eu posso ter um gênero, né, dentro da narrativa, do texto narrativo, e um gênero dentro do texto discursivo, dissertativo. Mas sempre eu sou uma crônica. A crônica é um gênero, não é um tipo de texto. A crônica ela pode ser narrativa, a crônica ela pode ser dissertativa. A estrutura dela é quem vai montar. Tá certo? Então, como gêneros narrativos, nós temos os romances, os contos, tá certo? Nós temos as cartas, né? As crônicas. São tipos, né, de gêneros textuais narrativos. Gêneros dissertativos, aí nós temos o artigo de opinião, os editoriais, as cartas abertas. Então, são gêneros textuais. Dentro desses gêneros textuais, o nosso capítulo 2 vai abordar a carta pessoal e o e-mail. São os 2 gêneros textuais que o capítulo 2 vai abordar. E nós vamos trabalhar esse primeiro, que é a carta pessoal. Tá certo? Então, a carta pessoal, também chamada de epístola, é um gênero epistolar. Quando vocês estiverem lendo, o que é um gênero epistolar? É através de cartas. Dentro da literatura nós vamos ver muito, né, a comunicação, né, hoje, bem menos devido à questão da tecnologia, da internet, mas no século passado, no século XX, no século XIX, quando não tinha, né, surgido aí da internet, a maneira mais, digamos assim, comum de se passar e receber informações eram através das cartas. Então, as cartas pessoais, né, como o nosso capítulo vai abordar, justamente vai apresentar uma estrutura. Qual é a estrutura do texto, da carta? Você vai ter um local e a data, não é? Então, você vai lá, Natal, 8 de abril de 2020. Tá certo? Então, a data e o local lá. Um vocativo. Então, vocativo é o termo que você vai usar para se dirigir ao seu interlocutor. Querido amigo, querido primo, tá certo? Então, dependendo do grau de intimidade, para quem você vai escrever a carta, aí você vai, né, usar esse vocativo, tá certo? Então, vai escrever para uma turma lá, galera. Né? Então, aí já vai um pouquinho mais de informalidade na maneira como você vai produzir. Já que é uma carta pessoal, então, o produtor do texto aí, ele não vai ter uma preocupação, digamos assim, muito grande com a estrutura, digamos, da formalidade, né? Então, os termos mais coloquiais, né, no dia a dia. Você vai ter menos, digamos assim, menos problemas com a norma culta. Concordância, regência, colocação, isso aí não é muito observado, já que você está escrevendo para alguém do seu convívio, a linguagem, né, dependendo do grupo social, das pessoas, você vai usar uma linguagem mais informal. Tá?
Então, a estrutura, o local, a data, o vocativo e o assunto abordado, dependendo do que você queira se referir. E no final, você vai com a despedida, né? Então, bota aquela despedida lá, atenciosamente e tal. Espero em breve ter retorno, até mais ver. E, em alguns casos, você vai assinar, tá certo, a carta. Então, a estrutura da carta basicamente é essa. Local e data, cabeçada em cima, o vocativo, você vai tratar o seu interlocutor, o texto e, por último, a despedida, né, e a assinatura. São os elementos que constituem a carta. Tá bom? No nosso livro, aí na página 17, você tem um modelo, tá certo? Uma carta de John Steinbeck ao filho, reproduzida no livro Cartas Extraordinárias. E essa carta que vai servir como referência para as questões, para os exercícios que nós vamos fazer, que vocês vão fazer e como corrigi-lo no nosso próximo encontro, que são os exercícios da página 18, 19 e 20. Tá certo? 18, 19 e 20 são os exercícios a respeito desse assunto na carta pessoal. Então, na nossa próxima aula, eu vou justamente fazer a correção, né, desses exercícios. Vocês já terão lido o texto e, a partir da leitura do texto, a gente vai responder as questões. Ok? Então, até a nossa próxima aula.